O vídeo de hoje tá pegando fogo, porque acontece coisa aqui nesse Brasil, de meu Deus, todos os dias, que deixa a gente assim de orelha em pé. Hoje a gente vai conversar sobre uma multa que a Ortobon tomou por supostamente ser meritocrática. A gente vai falar sobre a decisão dos Estados Unidos de não julgar, pelo menos até então, Alexandre de Moraes, a revelia e aceitar a AGU para defender o Alexandre de Moraes. A gente vai falar também sobre o Trump, que disse que está de olho nas eleições aqui do Brasil e que espera que aqui também fique azulzinho, como a maioria dos países aqui na América Latina. E para terminar esse vídeo de uma forma feliz, para a gente ir lá torcer pelo Brasil, para que a gente vá para a segunda fase aí, a gente vai ver a Erika Hilton e o pessoal com racha. Imagina só, comunista brigando por causa de dinheiro. Quem poderia imaginar, não é mesmo, meus amigos? Mas vamos lá para a primeira notícia do dia, que é essa aqui. TST mantém multa de 300 mil à Ortobon por falta de mulheres na chefia. A empresa teve o recurso negado após ministros considerarem que não houve explicação objetiva para a ausência de mulheres nos cargos de gerência, configurando discriminação estrutural. Essa ação, ela teve origem em uma empresa, da Ortobon, lá em Arapongas, no Paraná. A empresa, ela já havia sido condenada e ela recorreu para o TST e perdeu. E parece que vai ter que pagar esses 300 mil reais aí. Se você não sabe o que é TST, é a terceira turma da Corte Suprema, tá? E quem votou pela manutenção foi o ministro Alberto Balazzero. Ele destacou que todos os 22 cargos de gerência, mais 2 cargos de subgerência da unidade eram ocupados por homens. E aí a empresa contra-argumentou, falou que nessa unidade específica que fica em Arapongas não tinha realmente mulheres ali no cargo de gerência e subgerência, mas que outras unidades da Ortobon tem, E aí, mas mesmo assim, o ministro entendeu que 24 cargos aí de gerência e subgerência são muitos cargos para que não tenha nenhuma mulher ali no comando. Eu não sei o que pensar muito sobre isso, eu queria que você me falasse o que você pensa sobre isso. Segundo a empresa, a defesa da empresa disse que eles não escolhem por gênero, cor ou raça, mas sim por mérito, competência desses funcionários, e que calhou de nessa empresa não ter nenhuma mulher e todos esses cargos serem ocupados por homens. Tem uma lei aqui no Brasil, que é a Lei 9.029, de 3 de abril de 95, que ela diz o seguinte, tá? Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para o efeito de acesso à relação de trabalho ou de manutenção por motivos de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, idade, entre outros. A gente sabe que isso não é verdade, Exemplo, mulheres com filhos pequenos têm bastante dificuldade de entrar em empregos ou subir de cargo por causa das demandas aí que para as mulheres são maiores. Se nessa empresa aconteceu realmente isso, às vezes nessa filial, não sei, tem ali superiores que preferem trabalhar com homens e não com mulheres, pode ser, eu não sei, não dá pra saber, Só quem tá dentro da empresa que vai saber como funciona essa empresa. Mas eu acho que a Ortobon, como um todo, não funciona desse jeito, porque tem sim cargos altos em outras empresas aí, em outras filiais, em que mulheres têm esses cargos de gerência e, enfim, subgerência. Mas muito provavelmente eles vão ter que pagar aí esses 300 mil reais pra essa funcionária, viu? Me conta o que você acha. Você acha que a empresa realmente está errada? Você acha que elas estão discriminando mulheres, estão priorizando homens? Você acha que uma empresa privada teria que levar uma multa do Estado? Teria que ter essa intervenção do Estado por esse motivo? Será que seria essa a questão? O jeito de resolver? Não sei. É muito complicado, é uma zona muito complicada e eu prefiro não adentrar. Talvez as pessoas que trabalhem dentro da empresa consigam falar se é realmente esse sistema ou se só calhou de realmente passarem aí para subir de cargo só 24 homens, 22 de gerência e 2 de subgerência. A segunda notícia que a gente tem hoje é que a Justiça dos Estados Unidos negou o pedido de revelia do Moraes, tá? E aceitou também a entrada da AGU. Então, sim, nossos impostos vão pagar a defesa do Moraes lá nos Estados Unidos. Olha só que notícia feliz, meus amigos, pelo menos por hora. Mas vamos ler aqui a matéria para entender o que aconteceu. A Justiça Federal dos Estados Unidos negou por hora o pedido da Rumble e da Trump Media para que o ministro Alexandre de Moraes
fosse declarado em revelia no processo movido pelas empresas contra o magistrado. E aí, o que aconteceu? A AGU foi e pediu a extinção do processo. Não tem porquê esse processo, não tem nada a ver, né? O Moraes, ele tem o direito, sim, de pedir que os perfis caiam aqui no Brasil das pessoas que ele condenou e caia aí nos Estados Unidos também. Então, vamos parar com esse processo aí, foi isso que a AGU pediu. E já, né, os advogados da Rumble e da Trump Media pediram para que ele fosse julgado à revelia, quer dizer, sem direito à defesa. Isso não condena ele automaticamente se isso acontecesse, mas ele ia ali sem uma defesa e ia dificultar o lado dele, que já é bastante ruim, porque lá nos Estados Unidos prevalece a lei de liberdade de expressão. Se você não se lembra, esse problema começou quando o Alexandre de Moraes, ele derrubou perfis de pessoas tipo Alan dos Santos e outros aqui no Brasil, e ele mandou uma notificação para que esses perfis caíssem também lá nos Estados Unidos. Acontece que as empresas, né, tipo o Facebook, o Instagram, eles têm sede lá nos Estados Unidos, e a Rumble e a Trump Media estão alegando que o Moraes agiu de forma extratorial. Quer dizer, ele derrubou esses perfis aqui e ele queria mandar também no que acontecia lá nos Estados Unidos, e eles não estão aceitando porque lá é muito importante a liberdade de expressão. Lá eles realmente vivem a liberdade de expressão. Então, como essas pessoas moram lá e usam plataformas que a sede são dos Estados Unidos, tipo, eles entendem que o Moraes não manda em nada. E assim, é até um pouco estranho, né? Porque ele é ministro do Superior Tribunal Federal aqui do Brasil. Bom, nós conhecemos o Moraes, a gente entende, né? O que aconteceu, pois é. Mas lá nos Estados Unidos eles não vão aceitar isso com facilidade. Esse processo, ao meu ponto de vista, ao meu humilde ponto de vista, é muito difícil que a Rumble e a Trump Media perca. Porque, como eu volto a dizer, lá é muito importante a liberdade de expressão, a real liberdade de expressão. Então, você pode falar realmente o que você pensa, desde que, né, isso não seja nada mais grave. E aí, o que aconteceu agora? É que a justiça lá, né, a juíza, a doutora juíza, decidiu ouvir as partes antes de decidir se vai seguir com o processo à revelia, se vai aceitar a AGU. No meu ponto de vista, é melhor realmente aceitar esse advogado aí da AGU e ir realmente e julgar e entender quais das partes, segundo ela, tem razão, porque é isso que uma juíza faz. Vai ouvir os dois lados e ver ali qual tem mais razão. Agora a gente vai ver a notícia do Trump, né? Que o Trump, ele compartilhou um texto ontem que destaca a eleição aqui no Brasil. O Trump, ele apontou a próxima eleição brasileira como o próximo grande teste político da América Latina. Quando o Trump fala desse teste, ele não está falando só de uma ideologia política, mas o Brasil é muito importante para os Estados Unidos. O Brasil, ele não é só o maior aqui na América Latina, ele também é o maior quando a gente olha pelo lado econômico. Sem contar que os países, Estados Unidos e Brasil, eles movimentam aí bilhões, então sim, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de um grande país aqui na América, então é uma grande referência aí para os Estados Unidos. E o Trump sabe que o futuro dessas relações comerciais, que são muito importantes para os Estados Unidos também, passam pelas urnas, não tem jeito. Há uns dias atrás ele disse que o Lula era instável, que ele não confiava no Lula politicamente. Por que será, né? Nós todos sabemos o porquê ele não confia no Lula politicamente. A gente fala também sobre a ideologia política, porque quando os dois presidentes, eles têm ali o mesmo viés, eles têm o mesmo olhar ou um olhar muito parecido em relação à política, fica muito mais fácil de negociar. No caso do Flávio Bolsonaro, ele é um candidato de direita que claramente, né, a família Bolsonaro é muito mais próxima do Trump do que do Lula, então essas relações aí tendem a ficar melhores se o Bolsonaro ganhar aí, que é o que a gente espera nas eleições de 2026. Do meu ponto de vista, eu vejo que a direita cresceu demais, assim, de uma década pra cá, porque quando eu era mais jovem, eu não ouvia falar em direita, né? As notícias que a gente tinha acesso há 1-2 décadas atrás era da grande mídia, então era uma informação ali muito centralizada. Hoje eu acredito que a direita cresceu demais e a gente vê grandes nomes se levantando, inclusive o Bolsonaro. O Bolsonaro já estava dentro da política, já, mas cresceu estrondosamente aí, anos antes ali de 2022, e a gente viu agora recentemente a Colômbia, um advogado bilionário que simplesmente ganhou a corrida eleitoral contra um candidato que era apoiado pelo atual presidente da Colômbia, porque ele era de direita, com um posicionamento ali mais à direita, menos Estado, mais prisões, penas mais rígidas, e é isso que a população quer hoje em massa, né? A esquerda, ela vai muito pro socialismo e as pessoas estão cansadas de sofrer, de pagar impostos absurdos. Aqui no Brasil, a gente
gente tem uma carga tributária que é bizarra, é uma das maiores do mundo. Aqui é o único país onde você compra um carro para você e outro para o estado, e mesmo assim a gente não consegue ter o mínimo de dignidade quando a gente olha para o SUS. Eu vi um vídeo esses dias no X de um cara que foi no caixão lá do pai dele, lá onde o pai dele estava enterrado no cemitério, falar: olha, o seu exame do SUS saiu 2 anos depois que o homem tinha morrido. Então, por mais que a gente tenha essa carga tributária que é tão grande, a gente não consegue ter essa resposta do Estado. A gente não consegue ter segurança, principalmente quando a gente fala de grandes centros. As coisas que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, tomado pelo crime, é bizarro, sabe? Você pagar tanto pro Estado e ter tão pouco de volta por causa de tanta corrupção, porque o nosso dinheiro, ele fica pelo caminho. Agora vamos para uma notícia que é um pouco mais leve, pelo menos para nós, nem tanto para Erika Hilton e nem tanto para o PSOL. Ela tá acusando o pessoal de rasgar acordos e negar verba de campanha. E aqui ela disse muita coisa. Eu tenho um orgulho imenso de ter ajudado a levar a luta do 6x1 pro Brasil inteiro, Nem eles queriam. Eu vi uma notícia hoje de que a taxa Selic do Brasil, que é o juro do Brasil, tende a ficar acima de 14% pelos próximos 10 anos, dado ao estrago que essa Lula 3 está fazendo na economia do Brasil. E se você não sabe o que é taxa Selic, essa taxa é basicamente assim: países muito seguros, as taxas são baixas, 6, 7, 8%. Quando os países começam a ter essa instabilidade, é um país que você corre um risco maior, e aí você coloca o seu dinheiro lá, porque você tem uma rentabilidade maior, então, entendeu? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa confiável. Você vai me emprestar um dinheiro, aí você vai falar assim: tudo bem, empresta R$100 pra Priscila, mas você vai me pagar R$15 todo mês. Agora, se você for emprestar para sua mãe, você fala: não, a minha mãe vai me pagar, então eu empresto para minha mãe e cobro R$5 de juro por mês. Entende? Essa é a diferença. Então, o juro do Brasil tá em 14, tava em 15, né? Aí eles estão baixando aí para conseguir ajudar o Lula nas eleições, supostamente. E aí ela disse o seguinte: hoje o Juliano Medeiros, presidente da federação do PSOL, em sua primeira candidatura, teria exatamente a mesma prioridade que eu. Manuela Dávila, que acabou de chegar ao partido, tem previsão de receber mais que o dobro. Respeito à trajetória deles e adoraria vê-los eleitos. Mas isso é privilégio branco e cis. Ela dando uma carteirada aí, né? Vai sair uma matéria aqui também na Metrópolis, assim, que ela vai ganhar, ela tá reclamando de dinheiro, não sei o que, que não dá pra ela fazer as coisas, não sei o que. Mas, gente, ela vai receber 2,2 milhões do pagador de imposto, tá? Essa comunista, que tá, assim, ganhando pouquíssimo dinheiro. Eu acho que dá pra comer uma coxinha e viajar para alguns estados, eu acho. Não sei vocês, mas eu com 2,3 milhões, meu amigo, viajaria esse Brasil de ponta a ponta. Sem contar que muito ela faz ali nas mídias sociais, né? Que ela tem as pautas populistas dela, os videozinhos dela. E só assim ela já consegue muito voto, né? Que ela é muito votada, porque ela tá aí ativa o tempo todo nas redes sociais, tem as pautas populistas, igual o 6x1. É óbvio que é uma pauta extremamente populista, a população sofre absurdos com a jornada 6x1, salário baixo, a jornada exaustiva, a conta não fecha no final do mês. Quando você fala um deputado vai te ajudar a trabalhar menos um dia por semana, é óbvio que as pessoas vão comprar essa treta aí. Ela vota pelas, né, pautas populistas, ela tá lutando por mim, sendo que nem eles querem que essa pauta do 6x1 caia aí, né, e vire 5x2. Esse fundo eleitoral é um fundo eleitoral que custa bilhões para os cofres públicos. Então, em ano eleitoral, eles têm esse fundão aí eleitoral, que é dividido entre os partidos. Então, partidos maiores, com bancas maiores, eles pegam uma fatia maior. Então, vamos pensar. O pessoal recebeu aí, sei lá, 300 milhões de reais, hipoteticamente, não sei quanto é. E aí ele tem que dividir ali entre as pessoas que estão ali, né, no partido. E no caso da Erika Hilton, eu não sei se isso aqui tá errado, se isso aqui tá certo, se ela merecia mais, se ela merecia menos, qual é o critério do partido, mas que a gente acha engraçado comunista brigando por causa de dinheiro. Assim, na internet, desculpa. E aí, o que aconteceu? O presidente da federação do PSOL veio falar que ele acha que debater nas redes sociais não seja a melhor forma de resolver. Então, vamos resolver aqui em off, gata. Não mostra aí essa treta aqui dentro do partido, não, porque fica ruim pra gente.
Nesse momento do vídeo, a gente podia partir que esse fundão eleitoral, ele não deveria nem existir, que é um absurdo a situação financeira que o Brasil tá, ter bilhões destinados para campanhas eleitorais, né? Mas é o que temos para hoje. Me conta aqui o que você pensa sobre tudo isso. Sobre a Erika Hilton brigando com o pessoal por causa de dinheiro, logo ela, tão comunista, gente. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.